Boa tarde, estamos agora de novo aqui no Show da Tarde. Meu nome é Vanderleia Boing e hoje eu tenho o prazer, a honra de entrevistar, o doutor Marcelo da Rocha, que é advogado. Ele está presente, na Alves Advocacia Sustentável, especialista na área de direito digital. Já tive uma aula com ele aqui nos bastidores, e ele vai falar um pouco hoje sobre a Lei Geral da Proteção de Dados. Boa tarde, doutor Marcelo, tudo bem? Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui, não é? Falar de um assunto muito importante e grandioso, que é a área do direito digital e da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então, espero contribuir um pouco com esse assunto, né? Para que as pessoas tenham ciência do que trata desse assunto e a importância e a relevância que ela tem no ordenamento jurídico brasileiro. E é um tema muito importante, porque não tem como a gente fugir da era digital, Ela está presente na nossa vida, não tem como fugir disso. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, antes da gente falar um pouquinho sobre essa lei, o que é o direito digital? Então, Vanderleia, nós temos uma crescente nos 10, 20 anos que a tecnologia está evoluindo muito. Com ela veio a internet, veio computadores, aplicativos, tablets e assim por diante. E a sociedade em si começou a fazer toda essa transação, essas conversas e esse relacionamento social em cima da rede. Então, daí surgiu o direito digital. Ele, especificamente, ele é um braço, um braço do direito que ele observa as novas tecnologias e faz essa união desses dois mundos, que é o direito com a tecnologia, faz essa observação e faz todo um trabalho em cima desses dois mundos. É, muito legal. O doutor estava falando que você já era especialista nesse mundo digital e entrou no direito, para unir aí toda a parte de tecnologia, informação, com as novas tendências, aquilo que a gente precisa saber de verdade para se sentir mais seguro e protegido, E qual que é a relação do direito digital com as demais áreas do direito? Então, o direito digital ele se envolve com o direito constitucional, ele se envolve com o direito penal, com o direito civil, especificamente com o direito do consumidor, com a propriedade intelectual, com o direito tributário, com o direito empresarial. E é claro, assim, é nítido que vou te dar alguns exemplos aqui, dessa integração. O direito civil, especificamente falando. Quando uma pessoa ela entra na internet, numa rede social, vai lá, compartilha, escreve algo, distribui alguma informação, ou acha que da forma como ela está fazendo é a forma correta, sem se preocupar com qualquer tipo de sanção que ela possa sofrer, porque a pessoa pode chegar numa rede social e te denegrir tua imagem, trabalhar com injúria, não é? Sim. Vai lá e fala aos ventos, mas essa pessoa ela pode certamente, com as leis que nós temos hoje, ela pode ser processada penal e civilmente, inclusive. Então, nós temos as regras para cumprir. A lei está aí. Nós temos um ordenamento que vai tratar disso. Vou te dar outro exemplo que acontece muito e que muitas das pessoas não sabem disso. Nós tivemos um caso, no nosso escritório em que o cliente ele compartilhou um vídeo de uma criança com um adulto, E porque ele queria, nesse vídeo tinha uma cena de sexo, E ele queria que o adulto fosse punido por aquilo, Junto, ele botou um áudio para que as pessoas observassem o seguinte: olha, esse cidadão que está praticando esse ato, ele tem que ser punido, ele precisa ser punido, ele não pode estar solto na sociedade. E ele disponibilizou esse vídeo. Um cidadão do grupo pegou aquela informação, aquele vídeo, e não ouviu o áudio que estava junto, foi na delegacia, registrou um BO, esse BO passou um inquérito, Foi para o Ministério Público e o Ministério Público acionou e processou o nosso cliente. E hoje ele está respondendo um processo, nós estamos defendendo
né, ele por algo que ele julgava que na cabeça dele ele estava fazendo um bem para a sociedade. A boa intenção dele fez com que ele fosse penalizado, né? Fosse penalizado, isso E mesmo. hoje em dia o WhatsApp ele é mais prova do que muitas vezes uma prova testemunhal, né? De uma pessoa ali, né? Sendo de forma presencial, digamos assim, né? Certamente, né? Então, o que tu tá compartilhando, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que tu não pode compartilhar, tu não pode compartilhar, não pode armazenar, não pode produzir nenhum tipo de conteúdo sexual, pornográfico, né, que tenha criança envolvido. Então, só o fato dele compartilhar, ele já praticou o crime, mesmo que na linha que tu acabou de falar agora, né, que ele estava achando que estava fazendo algo, um bem para a sociedade, mas aqui ele estava praticando um crime que hoje nós estamos defendendo ele por causa dessa situação. Às vezes a gente tem boa intenção, mas a gente não entende o que tem por trás, né? Aquela outra pessoa que está do outro lado, né? Enfim, por isso que é muito importante, né, a sua presença aqui no programa para compartilhar essas informações aí sobre o direito digital. Eu acho que é um tema que não se esgota, né? A gente pode entrar aí em várias vertentes, enfim. Sim. Mas fala um pouquinho mais assim, o que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados? Porque hoje em dia as pessoas estão dando com mais facilidade o seu CPF do que o seu WhatsApp, né, doutor? Sim, exatamente. As pessoas acham que chegam em qualquer lugar, eu vou dar meu CPF, tá tudo normal, né? Porque já virou uma rotina. Sim. Qualquer lugar que você vá, alguém vai te pedir, me passa o teu CPF. Só com o CPF, do jeito que os dados estão, né, disponibilizados aí, está muito simples de fazer, pegar qualquer tipo de informação. Voltando à Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, essa lei ela foi sancionada em 2018 e vai entrar em vigor em agosto de 2020. Portanto, nós temos aí um ano, né, basicamente para fazer os ajustes, para fazer os ajustes que a lei tá pedindo, não é? Então a importância dessa lei para poder fundamentar e fazer o ordenamento de todo esse fluxo de informação que está aí, que todo mundo está jogando aos ventos e sem a devida segurança, sem a devida proteção. E existe punição se eu não me ajustar a essas normativas aí da lei? Então, existe sim, certamente, né? Porque essa lei, como eu falei, ela está vindo, ela cria um fluxo de processo e procedimento que toda empresa tem que seguir. Se essa empresa não seguir esse procedimento, ela pode sofrer um processo de um cliente, pode sofrer algumas consequências por não seguir. E um dos pontos, uma sanção, é uma multa, por exemplo. A multa ela vai de 2% do faturamento da empresa, com um máximo de 50 milhões de reais, uma multa bem pesada, né? Por cada procedimento que eles não seguiram dentro da norma. Então, se uma empresa ela não seguir essa linha, ou não tiver dentro dos padrões que a lei pede, imagine sofrer uma multa de 2% do faturamento, até 50 milhões. Uma empresa, para se recuperar, não vai ser tão simples, né? E a gente sabe que hoje em dia a maioria das empresas, para ter aí uma margem, né, uma lucratividade de 2%, elas trabalham bastante, né? Então, eu acho que é um tema aí que realmente a gente tem muito aí para conversar, né, e para falar. Mas as empresas, elas têm um prazo para se adaptar, né? Até quando que vai esse prazo mesmo? O prazo é até... vai ser agosto de 2020, 18 de agosto, eu acho, de 2020, né, quando a lei vai começar realmente, né, porque deu esse período, essa janela aberta aí, ele foi dado para que as empresas realmente se adaptassem à nova lei, né? Então, ela vai ficar até janeiro de 2020. E uma coisa que é interessante, que as empresas, elas deixam tudo para a última hora. Sim. Não é? Então, se elas seguirem nessa mesma linha que hoje eles estão atuando e eles não tiverem um programa dentro das suas empresas, né, que faça a gestão dos dados, essa segurança, a proteção dos dados os dados pessoais de cada cidadão, ela pode sofrer muito com isso. Ela pode
até fechar as portas, talvez, se por acaso, né, for uma multa muito alta, né? Sim. E a multa é por ato praticado, não é? Então, não é uma multa geral, é para cada problema. Para cada linhazinha de atividade Da- não cumprida, ela pode receber uma infração. É uma infração. É Olha justamente só. isso. Agora, a gente sabe que brasileiro gosta muito de fazer as coisas sozinho e quando ele não dá conta, ele vai lá e contrata um especialista, que no caso, né, você, sim. sua empresa lá, Alves Advocacia Sustentável, são especialistas nesse caso. Sim. Mas eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para as empresas já começarem a pensar melhor sobre o tema, já começar a se adaptar, né, e Sim. verificar a necessidade para não deixar realmente aí para a última hora para chamar a Alves Advocacia para ir lá resolver o problema dela, né? Isso também pode ser, né? Porque ela pode, né, fazer um plano, né? Um plano de proteção de dados. Então, para uma empresa entrar nessa linha, ela tem que fazer um plano de proteção de dados. A informação, ela tem que ser tratada não só em cima da lei. Ela tem que ter uma filosofia e um trabalho muito voltado a uma assessoria jurídica e com o pessoal de TI, e uma parte muito fundamental. A informação, o apoio tem que vir da direção da empresa. A empresa, os diretores têm que chegar e falar, não, isso aqui é vital para a saúde da empresa. Eu não posso pegar a informação e jogar ela de qualquer forma. Eu tenho que ter todo um trâmite aqui dentro para poder seguir. Hoje acontece muito, né, de empresas transacionarem banco de dados dos clientes, né, formação de leads, fazer o tempo que o dado fica dentro da empresa. Tem até isso, né? O senhor estava falando que vai ter depois um prazo em que as empresas podem armazenar os dados e depois tem que deletar essa história lá, né? Tem que deletar a história de vida do seu cliente, né? Isso, é porque tipo, os dados que tu está disponibilizando para aquele ato. Sim. Por que eu vou ficar com aqueles dados, o histórico? O histórico, para que se eu precisei naquele momento, para que eu vou ficar com aqueles dados ali um período maior do que é devido, né? 5 anos estabelecido, tem banco de dados que tem cliente por 10, 15, 20, 30, 40 anos. Sim, eu estava até citando, né, o exemplo para o Dr. Marcelo, que eu tenho prontuários de atendimento que eu armazeno desde 2007, né? E são prontuários que são meus, eles são ali, né? São o histórico do meu paciente e eu também já estou percebendo que eu preciso me adaptar aí à nova lei com proteção de dados, né? E quando a gente fala assim, para as empresas se adaptarem, é a direção comprar ideia, né? O dono da empresa comprar ideia, entender até que ponto, né, os funcionários precisam ter acesso ou não àquela informação para levar segurança. Isso vai também gerar grande valor aí no atendimento. Sim. A gente havia conversado anteriormente, né, com relação a essa informação. Cada membro dentro de uma empresa tem que ter uma devida permissão, né? Muitas vezes tem pessoas que têm acesso, vamos citar outro exemplo do prontuário, dentro de uma clínica. Quem disse que todas as pessoas podem ter acesso ao prontuário de um paciente? Talvez só um médico ou algo que tenha um vínculo direto àquilo. Mas muitas vezes, como não tem um controle de segurança, não tem um plano de gestão de dados, que vai ter que ter a partir de agora para poder se enquadrar na lei, essa parte administrativa do sistema em si vai ter um controle todo específico voltado em cima da lei. Voltada da lei. E assim, a gente teria aí que, acho que, fazer um programa inteiro com o Dr. Marcelo, né, para ele passar todas essas informações, mas eu tenho certeza que o senhor irá retornar outras vezes aqui na TV Prime, né, para passar aí essas informações que independem do tamanho da empresa, se ela é de grande porte, pequeno porte, né, se é um autônomo, enfim, a gente precisa se ajustar a isso, né? Então, eu tenho certeza que o pessoal lá da Alves Advocacia Sustentável, o Dr. Marcelo, ele prontamente irá atender o nosso pedido de retornar aqui para falar mais sobre isso. Com o maior prazer. E agradeço muito, né, todo esse compartilhamento de informações que o senhor passou para nós hoje. Eu agradeço, fico feliz, né, por ter contribuído da forma como contribuí, e se precisar, certamente nós voltaremos aqui e falaremos ainda mais de direito digital, da Lei Geral de Proteção de Dados, segurança. A gente
vai fazer um trabalho com parceria aqui para que as pessoas fiquem cientes do que realmente pode acontecer quando essa lei entrar em vigor. Com toda certeza, acho que vai ser um assunto de grande relevância e com certeza o senhor voltará aqui e se puder aí ter a honra de lhe entrevistar novamente, fico muito feliz. Muito obrigada, doutor. Mande um abraço lá para os seus colegas lá da Alves Advocacia Sustentável também em meu nome e em nome da TV Prime. Ok, obrigado, agradeço a tua participação e a tua habilidade, né, com um tema tão importante como esse. Muito Tá bom? obrigada. Até mais.